Alexandre, o Grande. Imagine um homem que chorou porque conquistar 2 milhões de milhas quadradas não era suficiente para ele, o caçador de glórias. Alexandre o Grande só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançava seu exército na batalha sem medo de derrota, como se fosse imortal. E por que ele não pensaria assim? O homem estava em uma sequência de vitórias por 10 anos. Seus homens estavam cansados e queriam voltar para casa para desfrutar das luxúrias que haviam ganho, mas seu rei não se importava com riquezas. Ele nem se importava muito com governar, apenas conquistar. Estava tudo indo bem para ele até que ele encontrou um obstáculo na Índia. Alexandre perdeu muitos homens enquanto lutava contra Poros, sua batalha mais desafiadora. Disse que ele próprio foi ferido, enquanto seu cavalo morreu em batalha. Ele continuou pressionando seus homens, mas do outro lado do rio havia outro vasto exército indiano, refrescado e pronto, enquanto seus homens estavam cansados e fracos. Eles imploraram a Alexandre para encerrar o dia, a campanha ou o império, mas para voltar para casa. E pela primeira vez, o senhor que não ouvia ninguém foi forçado a obedecer. Este foi o começo do fim para ele. Infame por seu hábito de beber, ele exagerou uma noite e ficou gravemente doente. Seus generais oportunistas rapidamente se reuniram para ver seu rei e perguntaram a quem pertenceria seu vasto império após sua morte. Alexandre respondeu: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais que durou quase 50 anos. O Império Macedônio foi dividido em pedaços antes mesmo de se consolidar. Mas, de qualquer forma, nunca foi sobre a Macedônia em primeiro lugar para Alexandre, era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos médicos. Historiadores gregos escrevem que o corpo de Alexandre não se decompôs por 6 dias após sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, eles falharam em perceber que ele não estava morto para começar. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofreu de um transtorno neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido as tramas de seus homens antes de ser enterrado vivo. Em seguida, temos o fã de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos para conquistar, disse que César irrompeu em lágrimas enquanto lia as façanhas de Alexandre. Ele disse a seus homens que, na sua idade, ele já havia conquistado Dário, mas até agora nada havia sido realizado por ele. Como seu ideal era Alexandre, ele acabou se tornando como ele, auto-obsessivo e narcisista. Uma vez que ganhou poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou ditador perpétuo, ditador em perpetuidade. Ele não era tímido sobre isso, pois disse que ele afirmou: se você deve quebrar a lei, faça-o para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe-a. Os senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia, o que erodiria completamente sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César na reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 23 vezes para mostrar o quanto todos o amavam. A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e aliado de confiança, Marcus Brutus, presente entre os assassinos. Isso nos leva à Era Medieval, que foi principalmente famosa pelos cruzados, mas que foi ofuscada por Genghis Khan, que emergiu como a Besta do Leste. Ele conseguiu conquistar o dobro da terra que Alexandre e estava determinado a trazer o mundo inteiro sob uma espada. Mas, diferentemente de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou Messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente sobre isso nestas palavras: a maior felicidade é dispersar seu inimigo, dirigi-lo diante de você, ver suas cidades reduzidas a cinzas,
ver aqueles que o amam envoltos em lágrimas e reunir em seus seios suas esposas e filhas. Existem vários relatos de sua morte. Rashid al-Din escreve que ele foi vítima da peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano, escreve que ele foi ferido a cavalo e sucumbiu a seus ferimentos alguns dias depois. Outro relato diz que ele foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Ocidental Xia, que ele havia mantido à força como concubina. A razão pela qual sua morte não é bem documentada como outros conquistadores é porque deveria ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manterem sua morte em segredo, pois ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase vital de sua conquista de 20 anos do Império Ocidental Xia. Essa conquista era mais importante para o moribundo Genghis Khan do que seu próprio funeral grandioso. Até seu cadáver trouxe morte. Os seguidores de Khan massacraram todos no caminho onde sua procissão fúnebre foi realizada para manter isso em segredo. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador que já viveu foi Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para a artilharia havia ocorrido, e Napoleão era um gênio indiscutível nesta arte da guerra. Embora ele tenha se tornado imperador em nome de defender a França revolucionária, pode-se ver que suas ambições o levaram muito além. Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único Messias de seu povo, Alexandre se considerava um deus, Genghis era um tirano senhor da estepe, enquanto Napoleão se considerava um artista da guerra. Ele é citado dizendo: "Eu amo o poder, mas é como um artista que eu o amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista desenhando-a. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Uma vez, em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguia localizar sua divisão. Enquanto seus ajudantes procuravam em mapas e papéis, o imperador informou o oficial sobre a localização atual de sua unidade, onde estaria pelas próximas 3 noites, o status e o resumo da força da unidade, bem como o histórico militar do subordinado. Isso tudo em um exército com 7 corpos, um total de 200.000 homens, com todas as unidades em movimento. Estava tudo retratado em sua cabeça. Ele obteve vitórias avassaladoras em partes da Europa e da região do Mediterrâneo com suas forças movendo-se tão rapidamente quanto o vento, só que mais alto. No entanto, as apostas ficaram cada vez mais altas, o número de mortes aumentou e as batalhas tornaram-se ainda mais sangrentas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e foi capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, pois os britânicos não queriam que ele morresse como mártir. Em vez disso, eles o colocaram em prisão domiciliar com alguns de seus seguidores em um bangalô deteriorado. Ele viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando ele realizava um jantar, os homens eram esperados para usar trajes militares e as mulheres apareciam em vestidos de noite e joias. Ele queria se sentir como se ainda estivesse governando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço dele, e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão. França, o exército, chefe do exército, Josefina. Ele basicamente expressou tudo o que lhe era caro: seu país, sua carreira militar e sua esposa Josefina. Este foi o fim dos 4 grandes conquistadores. Alguém entre eles morreu devido a uma doença súbita. Outro foi morto em traição por seus próprios homens. Uma flecha levou a melhor de Genghis Khan, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em diferentes circunstâncias, eles tinham uma coisa em comum: todos morreram desejando por mais.